vamos falar de cura e de orgulho. Pois então, acho que você já deve ter ouvido falar na passagem de Naamã. Pois então, eu vou ler aqui para vocês em 2 Reis, capítulo 5, versos 1, e diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor daria livramento aos sírios. E ele, este varão, homem valoroso, porém leproso. Então aqui diz que Naamã era um homem muito respeitado na Síria. Através dele, ele conquistava a guerra do povo da Síria. Mas também na passagem aqui diz que ele era, porém, leproso. Então tudo na vida da pessoa tem um porém e um porquê. E sendo ele também, que nesse aqui está no capítulo 5, versos 2, e saíram da tópora da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que estava no serviço da sua esposa. Então, aqui está dizendo que ele pegou cativos para se servir de escravos lá na Síria. E entre esses cativos havia uma moça, uma menina. Aqui na Bíblia não relata o nome dela. Então o que essa menina fez? Essa menina foi levada cativa para servir esposa de Naamã. Ficou anos na casa de Naamã, mais de 20 anos eu acho. E aí o que foi que aconteceu? Ela triste porque deixou a família dela, ninguém se sabe se a família dela foi morta, pretendente, irmãos, ok? Mas ela foi levada cativa e ela pôde ser, além de servir esposa, ela pôde ver tudo o que acontecia na casa de Naamã. Naamã era uma pessoa rica, porque ele era o general do exército, o chefe. E o que foi que aconteceu? Aquela menina com o coração amarga, mesmo assim servindo a ele, depois de tudo que ele vem fazendo, porque ele fez ela sofrer bastante, que ninguém merece ficar se servindo de escravo. E o que foi que aconteceu? Naamã, ele se tornou leproso. E ele fez de tudo para poder curar da lepra. Se recorreu a tudo, aos deuses dele lá de barro, de madeira, sei de lá de quê. E não resolveu. É tanto que naquele tempo a pessoa tinha que ficar afastada da família, porque lepra era uma sentença de morte. E o que foi que aconteceu? Ele ficou afastado, sofria com toda aquela riqueza dele. Ele não era feliz. Por quê? O que adianta? Ele tinha lá tendas, porque ficou afastado, ele tinha tendas chique, com ouro, com todas as frutas, tudo que uma pessoa precisava e queria, mas porém ele estava leproso. Do que adiantava ter aquele tanto de ouro, aquele ouro todo, e não ter a sua saúde? Então não adianta nada ter esse dinheiro, desde que ele era muito rico mesmo. E o que foi que aconteceu? De tanto que ele recorreu e não havia cura, a menina falou para a mulher dele que havia um Deus. Ele contou toda a história do Deus dela, de que Elias fez quando mandou evocar o Deus de Baal, e depois Deus mandou fogo sobre aqui nos olhos para todo mundo ver, porque aquela coisa incrível. Ela contou todas essas histórias, e aí ela contou que se levasse ele na terra de Samaria, na terra dela, que lá havia um servo de Deus chamado Eliseu. E o que foi que aconteceu? A esposa de Naamã foi contar essa história para ele. E aí ele foi até o rei dele e falou todo o caso, que a menina tinha vindo dito e tudo isso para ele. E aí ele desesperou-se, porque todo mundo na hora da dor, né, se recorre, toma qualquer chá, qualquer coisa para poder se curar. E lepra realmente dói. Hoje nós temos cura para a lepra, que é Hanseníase, isso tudo tem cura, tem vacina, tem proteção, mas naquele tempo não tinha. Aí ele foi e avisou o senhor dele, que o senhor dele mandou uma carta para o rei de Israel. E chegando lá, ele, Naamã, ao rei, o rei pegou e disse que ele não era Deus para que curar ou tirar a vida de alguém assim. E que ele não cura não, que Deus pode estar até ali, ele fala de Deus, mas ele não curava ninguém. E isso o profeta Eliseu,
soube e mandou perguntar por que o rei havia rasgado as vestes dele. E o que o rei fez? O profeta pegou e mandou chamar Naamã. Aí Naamã, porque ele queria mostrar que naquela terra havia profetas de Deus. E Naamã foi até ele, com aqueles cavalos, aquelas coisas tudo chique, cheio de ouros, muitos talentos de pratas, muitos quilos de ouro. E queria que o rei curasse ele, porque ele achava que dinheiro compra tudo, mas dinheiro não compra tudo. E aí ele foi, e o profeta Eliseu recebeu ele, mas ele bateu. Naamã bateu na porta do profeta Eliseu. E o que o profeta falou? Mandou um servo dele avisar que era para ele ir ao Rio Jordão e se lavar 7 vezes. E o que foi que ele fez? Ele não gostou, Naamã. Ele ficou indignado. Por quê? Porque ele imaginou que o profeta Eliseu fosse até ele receber, fazer a oração dele, invocar o nome de Deus, botar a mão na lepra dele e estava tudo resolvido, tudo curado. Mas não é assim que funcionam as coisas. As coisas é tudo do jeito de Deus, tudo no tempo de Deus. Deus trabalha diferente. E o que foi que aconteceu? Não era do jeito que ele imaginava. Aí ele saiu indignado, dizendo que ele não ia fazer isso, que era para ele ter se banhado pelo menos no rio, que fosse limpo, coisa e tal. E foi. Ele foi embora indignado e achando que a menina que falou isso pra ele, a menina que foi cativa, tava brincando com a cara dele. Mas não foi exatamente isso. Porque ele não aceitava, porque era uma coisa tão simples dele fazer. Aí um dos servos dele, de Naamã, chegou pra ele e disse: meu senhor, meu pai, por que se ficasse assim? O profeta apenas mandou você se banhar 7 vezes no rio, porque assim você sairia purificado. Aí ele pensou, porque se geralmente ele mandasse ele fazer uma coisa bem difícil, ele iria fazer, por que tomar um banho no rio era uma coisa difícil? Aí ele voltou, foi pro Rio Jordão, chegou lá, mergulhou 1, 2, 3, 6, até chegou a 7 vezes. E aí ele ficou curado. Ele se curou da lepra, porque Deus deu a cura para ele. Aí ele foi até o profeta Eliseu e falou que Deus curou ele, que era para ele, queria presentear o profeta com todo o ouro que ele trouxe, que foram muitos. Eu vou botar versículo para vocês poderem ler. E aí, o que foi que aconteceu? O profeta não aceitou, porque ele disse que o que Deus fez não tem preço, que Deus dá cura, a cura é de graça, basta você crer, basta você buscar. E aí ele falou assim, que pelo menos que o profeta abençoasse ele. E aí o profeta abençoou ele e falou que aquele dia foi o único dia que o único Deus da vida dele, que a partir daquele dia ele só ia exaltar o grande Senhor de Israel, o Todo-Poderoso, o Jeová maravilhoso. Só era ele. E ele pediu que o profeta falasse com Deus para perdoar ele, porque quando o rei dele, o senhor dele, fosse no templo dele para poder adorar os deuses dele, que ele teria que se ajoelhar. Só que porque o rei senhor dele, ele era deficiente, ele precisava se curvar. Aí quando o Senhor se curvava, ele ia se curvar junto. Mas era para poder ajudar o Senhor, não que ele ia se curvar em cima do rei dele lá, o rei de pedra que ele servia lá. E aí, o que o profeta Eliseu disse? Vá em paz, Deus acompanhe. Porque o que ele estava fazendo lá era para ajudar o rei, não era ele que iria se prostrar durante o Deus que ele servia lá, os deuses que ele servia. Então, essa mensagem vem falando de muitas coisas boas, que é para você deixar de orgulho. Se tem uma pessoa que quer ajudar você, se tem uma pessoa que está falando para você, você tem que dar ouvido, você tem que prestar atenção, deixar de orgulho, porque Deus disse o quê? Que era para Naamã descer as águas do rio. Por quê? Para quebrar todo o orgulho, porque ele era muito orgulhoso. Então, quebra o meu orgulho. Deus fez o quê? Quebrou o orgulho dele, ele tinha que descer, porque as pessoas acham que para poder conquistar as coisas, tem que estar acima, tem que começar de cima. Não, assim, tem que começar de baixo. Então Deus mandou Naamã descer, porque o ouro, ele tinha tudo, tinha talentos de prata, mas nada daquilo adiantou. Porque o que adianta é Deus, é ter Deus na sua vida. Então você tem que vir de baixo, você não pode querer logo
cima não, é baixo, começar de baixo. Então o que foi que aconteceu? Deus quis exatamente, porque Deus trabalha tudo no seu tempo. O que foi? Aquela menina que foi resgatada foi para poder falar sobre Deus para ele, o quanto ele era poderoso, o que ele poderia fazer, o quanto de coisa que ele vinha fazendo através de Elias e de Eliseu, desses profetas. E foi, essas coisas são maravilhosas. Aí Naamã teve que passar por tudo isso, por essa lepra, por a menina estar lá para poder falar sobre Deus para ele. E aí ele foi até as águas e desceu. Ele desceu. Para ela se purificar, ele teve que descer. Se ele não descesse, ele não era curado e ele não ia conhecer o poder do Deus maravilhoso que é esse. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então, se você está em busca de uma coisa, se você está com doença, se você tem um porém, elimina esse porém descendo. Desce, ajoelha, vai orar, vai pedir a Deus que Ele tudo fará. Não adianta porque fulano foi curado por tal coisa, por daquele jeito, que você vai ter que ser do mesmo jeito. Não. Deus trabalha na vida de cada um, da maneira dele, no tempo dele, do jeito que ele quer. Não é assim, hoje, meu Deus, eu precisando disso. Tô precisando naquela igreja lá porque lá ela disse que foi curada, mas só é naquela igreja. Não é só naquela igreja não, é em várias igrejas, porque Deus é o mesmo, Deus é um só, Deus não tem igreja, Deus não tem religião, Deus não tem isso não, porque Deus é único. Onde você buscar Ele, Deus vai estar. Mas, lógico, tem que ir para a igreja, né? Mas não exatamente determinada aquela igreja, por quê? Porque Deus cura só naquela igreja. Não, gente, Deus não cura só em certo lugar. Mas você tem que ter fé. Então, se você tá com alguma doença, vamos buscar Deus. Vamos falar mais com Ele, vamos buscando, vamos crendo. Que nem Naamã fez, Naamã buscou Ele, no desespero por causa da lepra, porque ele já estava afastado da família. Então, gente, é muito difícil. Eu sei que Deus disse que a gente tem que amar o próximo. Nós teremos sim que amar, porque a menina que ele levou a cativa poderia estar muito bem chateado com ele, porque ele tirou a vida dela praticamente. O levou para aquele lugar onde adora vários deuses e ela continuou crendo no mesmo Deus dela, no Deus de ontem e o Deus de agora. Foi através dessa menina, naqueles olhos, naquele lábio que ela poderia falar de Deus para ele, que ele foi à busca. E o bom de tudo isso, que depois, além de tudo, Naamã foi curado, reconheceu o Deus. Por que hoje nós não podemos fazer a mesma coisa? Me diz aí. Podemos sim, porque Deus é Deus de hoje, Deus de ontem, Deus de agora, Deus maravilhoso, Deus que tudo pode fazer. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Deus. Deus tem restaurado a minha vida de uma maneira incrível. E Ele já fez bastante coisa pra mim. Eu tenho um testemunho sobre isso. E depois eu vou me contar porque essa coisa é de um outro tema. Então, você que é orgulhoso, busque a Deus. Tenta quebrar seu orgulho, desce mais, busque mais, comece de baixo, não queira logo ir assim, mais passando por cima de qualquer pessoa, porque era o que Naamã era. Naamã matava várias gente, porque ele era chefe do exército da Síria. Então, no final da história que ficou tudo bem, porque Deus conheceu ele reconheceu que Deus era Deus de toda a vida dele. E a menina teve o papel dela. Porque além do sofrimento dela, ela pôde ajudar uma pessoa. Apesar que foi a pessoa que tirou ela da cidade. Mas ela não guardou rancor, ela ajudou. Então não adianta a gente ficar com essa coisa assim, sendo que Deus pode entrar na nossa vida, restaurar, nos curar. E que vai embora todo esse orgulho, toda essa ingratidão, tudo que foi de ruim para nossa vida. Vamos botar Deus na frente. Deus em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. E depois disso, o que aconteceu? Está aqui na passagem também de 2 Reis, chamado Geazi. Deus, ele não aceitou, Eliseu não aceitou todo o ouro. E Geazi foi até o Naamã e pediu talentos de prata, vestes. E o que foi que aconteceu? Tá vendo? Acabou de... O dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro é tudo. Ele tinha a vida dele, ele era bem, ele era sucedido com a palavra do Senhor, com a bênção do Senhor. Mas ele não se contentou com isso, ele foi atrás de Naamã para poder buscar os talentos de prata
e os de ouro, e as vestes importadas lá da Síria, porque era tudo bem chique, né? Porque ele era a pessoa da frente lá do exército. E pegou, dizendo, ainda mentindo, dizendo, né, que era por Eliseu, que era com as pessoas que ele mandou, que estava ajudando. E Deus sabia de tudo isso. E Eliseu disse que o coração dele não foi junto com Geazi para pedir coisa na mão. Aí, por causa disso, por causa da ambição, achando que dinheiro era tudo, Geazi pegou toda a lepra. Geazi e sua descendência, que é pior. Ficou ele todos com lepra. E ele saiu de perto de Eliseu, branco, feito a neve. Tá aqui, em 2 Reis, no versículo 27. 2 Reis, capítulo 6, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Então, gente, essa é a mensagem que eu venho trazer para vocês. Sobre a cura, sobre o orgulho. E para não deixar que o dinheiro passe na frente, que fale mais. Porque todo dinheiro aqui, Deus não quis nada dele, Deus quis só curar, porque cura é de graça. E Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo. Então, portanto, meus amados, pensem nisso. Vamos pensar que se Jesus voltasse hoje, como seria a nossa vida? Será que nós ainda continuamos sendo orgulhosos? Eu vou pensar por mim. Será que eu sou orgulhosa? Será que eu boto dinheiro à frente de tudo? Não. Eu não coloco dinheiro à frente de tudo, até porque dinheiro não tenho. Só pra começar. Então, porque eu não tenho, eu deveria buscar, mas tudo no seu degrau. Deus está preparando coisas boas para mim. Não é o meu tempo com Deus. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. O que é 1 ano para mim, pode ser 1, 2 dias para Deus. É onde a gente pensa que as coisas estão demorando, porque Deus não faz isso com a gente, porque Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso. Deus quer preparar a gente para receber aquela coisa que realmente devemos merecer. Porque se a gente pede a Deus, a gente tem. Mas a gente tem que saber pedir. Porque se a gente fala, Deus, eu quero um carro, porque a maioria das pessoas querem mais, porque é bem materiais. Deus, eu quero um carro. Deus vai te dar um carro. Mas e a consequência que você vai ter? Porque você quis naquela hora, você quis naquele momento. Mas será que era aquele momento? Aí você vai ver a consequência depois. Então peça a Deus e pergunte se aquele é o momento. Se Deus, você merece aquilo, se nós merecemos aquilo, que se for da vontade de Deus, Ele dá. Se não for, que seja no tempo dele. Porque nós devemos confiar e esperar no Senhor, no tempo dele. Deus é maravilhoso a todo tempo. Deus é tão grande, é tão poderoso que às vezes eu fico assim, sabe, sem palavras para falar o quanto Ele é importante ou impotente para minha vida. Eu estou dizendo para minha vida. Espero que seja para a vida de vocês, porque às vezes a gente deixa de buscar Deus para buscar uma outra coisa, para poder falar, eu quero conquistar aquilo, mas se a gente conquistar Deus primeiro, porque Deus não precisa da gente. A gente que precisa de Deus, porque Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Então, nós cristãos devemos ser gratos por estar na presença do Senhor, por ter a bênção dele. Porque quando a gente orar, a gente pede bênção. E que o resto ele acrescenta, porque ele sabe de todas as nossas coisas, de toda a nossa necessidade. E orgulho, nunca mais. E agora para vocês, se vocês gostou, que deixe seu like e se inscreva no canal. Sabe por quê? Porque eu vou falar de muitas coisas boas ainda. Muitas coisas boas que vocês vão ficar bom. Inclusive vai ter muita palavra de Deus também. Agora beijos, tenha uma ótima tarde, um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo.